Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo CIT, Congresso Internacional de Tecnologia e Educação. Hoje eu trago aí com vocês o nosso convidado, o engenheiro agrônomo Alexandre Raal, da Verde Flora, né, que já tem muita experiência aí em paisagismo, que vai falar para nós sobre o sucesso de um projeto paisagístico que depende do quê? Do profissional técnico e do ambiente estar em harmonia. Então, Ale, fica à vontade aí para se apresentar e dar sequência aí à sua palestra. Obrigado pelo convite, Ale. Seja bem-vindo. Obrigado, Gil. Eu que agradeço aí a oportunidade, tá? De estar falando um pouco mais sobre a minha área aí. Boa noite para todos os alunos aí, né? Me apresentando, eu sou Alexandre Raal, sou engenheiro agrônomo formado na Unesp de Ilha Solteira, tá? E estou aqui no ramo de paisagismo já há 25 anos, trabalhando nessa área. Tá? A minha área, na verdade, é um complemento da parte da arquitetura, né? Na verdade, a gente vem a somar ao projeto arquitetônico. Para isso, no desenvolvimento de um projeto bem idealizado de paisagismo, a gente tem que levar alguns fatores em consideração. Primeiros fatores referentes a características fisiológicas das plantas, que eu vou enfatizar aqui. Também você tem que ter um conhecimento do ambiente, não só em termos de características de solo, mas condições externas. O que vai me interferir no desenvolvimento dessas plantas aí? Adequar a planta certa ao local certo. Que aí eu vou também falar de maneira pausada. E também, por final, a gente também vai falar de algumas características que tem que levar em consideração, que seria relativo ao cliente, tá? Projeto paisagístico, na verdade, você tem que fazer um projeto paisagístico tecnicamente interessante, viável, né? Mas você também tem que levar em consideração também ao que o cliente espera do seu trabalho, tá? Então, começando a falar da parte das características fisiológicas, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é do desenvolvimento, do crescimento da planta que você vai estar trabalhando, tá ok? Então, a gente tem que saber o quê? Como essa planta vai desenvolver, se o ambiente que você está colocando essa planta, se ela vai comportar, de que maneira que ela vai se comportar dentro desse ambiente, tá? Outra característica que eu preciso saber, fisiológico sobre as plantas, é o tipo de raiz que essas plantas vão possuir. Algumas plantas vão poder apresentar algum problema de problema radicular. Então, onde pode causar algum dano na construção, seja em cano, seja em piso, tá? Basicamente, o sistema radicular ou são raízes fasciculadas, que são em forma de cabeleira, são plantas que possuem esse tipo de sistema radicular, eles não apresentam problema nenhum para o paisagismo. Em contrapartida, tem algumas plantas, no caso, as árvores de grande porte ou de médio porte, onde a raiz já é uma raiz pivotante, que não só pelo fato de ser pivotante, mas dependendo do tipo de árvore, no caso, as raízes secundárias, pode passar, Gil, as raízes secundárias, continuando, é importante também, como estava ressaltando aí, entender do tipo de raiz que essa planta que a gente vai estar trabalhando, essas plantas, né? Então, porque tem plantas com raiz fasciculada, que são em forma de cabeleira, são plantas geralmente herbáceas, palmáceas, né? Que não tem problema, não causam nenhum problema, nenhum dano para canalização, para piso. E também tem as plantas com raiz pivotante, onde algumas delas podem causar problema, principalmente devido às raízes secundárias, no caso de levantar piso ou de canalização, estourar cano, tudo.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de planta que a gente vai estar trabalhando nesse local no paisagismo. Tá ok? Outro ponto interessante a se tocar são as exigências nutricionais. O que seriam essas exigências nutricionais? Na verdade, dentro de um jardim, você trabalha com várias espécies e com vários tipos de exigência, cada uma com exigência diferente, né, de nutriente a ser fornecido para ela. Umas são mais exigentes em nitrogênio, outras são mais exigentes em fósforo. Então, a gente, na verdade, dentro desse projeto paisagístico, a gente tem que fazer, na verdade, vamos falar, uma média. A gente não consegue fazer uma adubação, um fornecimento de um nutriente específico no pé de cada planta. Então, a gente tem que trabalhar de maneira mais que se abranja todas as plantas numa mesma condição de nutrição aí, tá? É importante salientar. Isso é até interessante, desculpa te interromper, Lê, mas pontuar que é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos sobre, por exemplo, a escolha ideal da planta, porque às vezes, né? Por isso que, poxa, eu fiz questão em convidar você para dar essa palestra aí para nós. Por quê? Porque às vezes, por conta do tipo de escolha daquela planta, né? Talvez ela tenha uma necessidade de mais água, mais nutrientes, ou menos sol ou mais sol, que às vezes nós, como profissionais da área técnica, né? Claro, no desenvolvimento de projeto, às vezes não temos esse conhecimento específico, e só você, melhor do que ninguém, para nos trazer essa informação, né? Então, é muito pertinente e interessante essas colocações que você faz, tanto do crescimento, tanto do tipo de raiz, as exigências nutricionais, entre outras que você vai falar à frente, né? Para que a gente possa escolher a planta ideal, né? Sim, não, isso eu estou até pontuando, vou pontuar tudo, porque é o que determina, na verdade, o projeto paisagístico, tá? Então, pode continuar assim falando? Claro, pode. Então, como está falando, você não tem, dentro do jardim, você tem várias espécies. E você, com exigências nutricionais, exigências hídricas diferentes. Então, você tem que ter o senso, primeiro, a nutricional, você consegue, na verdade, fazer uma reposição de nutrientes no solo, mas de maneira mais homogênea, tá? De maneira que você supra a necessidade das plantas. Lógico, não seria uma coisa perfeita, porque não seria pontual em cada planta, mas você consegue equilibrar o jardim por inteiro, fornecendo para as plantas o que elas necessitam, que tem em falta no solo aí. Outro ponto seria a exigência hídrica. Esse é um ponto muito importante, porque a gente vê muito erro no paisagismo, onde o pessoal, num mesmo ambiente, um ambiente próximo, trabalha com plantas de necessidades hídricas diferentes. O que seria essa necessidade hídrica? Muitas vezes tem algumas plantas que são altamente exigentes em termos de água, enquanto outras são pouco exigentes. E quando você fala dentro do paisagismo, a parte nutricional você consegue dar um equilíbrio. A parte hídrica você não consegue equilibrar. Então tem que, dentro daquele ambiente que está se trabalhando ali, tem que trabalhar com plantas onde a exigência hídrica seja a mesma. Tá? Dentro disso também é bom enfatizar. Tem plantas que a gente chama de limite hídrico. O que é? Tem plantas que são exigentes em termos de água, exigentes em termos de quantidade de água, só que, ao mesmo tempo, se falta essa regra necessária, ela trabalha dentro do limite hídrico, onde você, faltando água, essa planta vai sentir, vai apresentar alguns sintomas da falta de água, mas, se ficar atento, você recupera essa planta, fazendo a reposição hídrica aí. Outras plantas, o limite hídrico é mais curto, tá? O caso de um lírio. Quando ela desidrata, né, muitas vezes não dá tempo de você recuperar essa planta. Então, é fundamental que a exigência hídrica seja levada em consideração para que cada ambiente você tenha plantas com mesma
necessidade hídrica que você vai estar trabalhando. Tá? Outro fator também importante salientar é a questão da acidez do solo. Tá? Que aí a gente vai entrar num ponto mais para frente, mas tocando, já que eu estou colocando falando de exigência nutricional, as plantas, tem algumas plantas que necessitam, no caso da azaleia, da hortênsia, necessitam de um solo mais ácido, enquanto outras plantas necessitam de um solo mais neutro, vamos falar assim, não alcalino, mas mais neutro. Então, também aí você consegue, dentro do jardim, você organizar essas plantas para que não tenha também uma alteração, uma diferença muito grande em termos de pH de solo de uma planta para outra. Tá? Outro ponto, que esse é importantíssimo, condição climática seria um ponto importantíssimo para você estar desenvolvendo o projeto paisagístico. Por quê? Condição climática, cada região apresenta alguns fatores climáticos, como temperatura, vento, questão de ambiente, né? Pode voltar um pouquinho, Gil? Claro. Volta um pouquinho só, isso daí eu dei uma fugida. Eu falei do hídrico aí. Isso. Eu vou começar pelas condições climáticas aí. Perfeito, tá? Vamos lá. Bom, continuando, as condições climáticas também são fundamentais. Tá? Por quê? Porque, na verdade, nós temos aqui no Brasil regiões de diferentes climas. Então, por isso é importante assim, saber que tem plantas que aceitam um clima mais seco, um clima mais quente, enquanto outras plantas elas são mais para clima mais ameno ou um clima mais úmido, né? Eu não falo só em termos de Brasil, mas fazendo um comparativo na nossa região aqui, um clima quente, seco, muitas vezes você trabalha aqui, você pega uma planta que na região de São Paulo, que é uma região com clima mais ameno, ou a região de Campinas, clima mais ameno, com clima um pouco mais, com uma umidade relativa do ar maior, algumas plantas que o pessoal trabalha em posicionamentos de sol da tarde lá, a gente tem que trazer para o sol da manhã aqui, em função dessa alteração climática. Então, isso é fundamental, porque muitas vezes o cliente quer que ele vê em revista, vê em televisão, né? Plantas que estão numa região diferente, de clima diferente, e ela quer trazer para o mesmo ambiente aqui na nossa região. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que saber onde colocar essas plantas. Um exemplo que eu vou dar aí seria a Iris delmárica, é uma planta, ou agapanthus. São plantas onde, em região de clima mais ameno, se trabalha no sol da tarde. O nosso clima aqui, muitas vezes a gente vai trabalhar ou sol da manhã, ou muitas vezes em condição de meia luz. Tá ok? Pode passar o slide, Gil. Eu acabei não falando para você passar antes, mas... Aqui são algumas obras, né, que você mandou para a gente, né, que você fez. Sim. Está em execução, né? Essa aqui você falou para mim que foi uma obra, essas duas primeiras imagens à esquerda foi de uma obra lá... Aqui não está passando para mim. Aqui não está mudando. Uai. Peraí, de novo, cara. Nossa. Aí, ó, nessa daí, esse daí seria importante, ó. Esse aqui foi ambiente favorável. Essa aqui passou para você, não? Não, não passou. Não tinha passado. Agora não, agora estava. Não, pode agora voltar. Tá. Isso, agora tá. Aqui, mas o que eu estava falando tá encaixado aí nesse aqui, Você quer que repita aí de condições? Acho que vai ter. Essa aqui acho que nós vamos ter que fazer. Se não passou para você, se não passou, nós vamos ter que fazer. Infelizmente. Não tem problema, Gil. Eu estou de boa. Não sei como é o seu tempo. Estou de boa. Então fala a partir da condição climática. Tá, depois você edita aí, né? Edita aqui. Bom, você me dá um toque, pode começar?
Pode, ó, eu só vou voltar um pouquinho aqui, ó, dessa obra para você falar um pouquinho dessas imagens antes da gente continuar. Ó, eu volto. Vamos falar. Continua naquele da Eu vou condição continuar, porque climática. depois a gente volta Ah, lá, beleza. quando eu falar para você voltar no terceiro slide, porque aí eu falo da parte De do obra, cliente, beleza. tá? Combinado, então. Bom, pode voltar? Pode continuar na climática. Bom, outra necessidade que a gente tem que saber é em relação às condições climáticas, tá, favoráveis aí. Por quê? A gente trabalha com plantas e você tem que ter a noção que tem algumas espécies que são mais de clima ameno, de clima mais úmido, né? Enquanto o nosso clima da região aqui é um clima quente e seco. Tá? Eu não falo em termos de Brasil só, mas até em termos de estado de São Paulo. Enquanto plantas como agapanthus, como íris delmárica, algumas plantas se trabalha no sol da tarde na região de Campinas, São Paulo, essas regiões de clima mais ameno, né? Aqui nós temos que condicionar essas plantas a um ambiente de sol da manhã, ou muitas vezes condição de meia luz, porque o nosso clima aqui é totalmente diferente de São Paulo. Então isso é bom atentar, porque na verdade o paisagismo se trabalha principalmente com a estética. Então, o que é a finalidade do paisagismo? Você tem que buscar, proporcionar para a planta as melhores condições possíveis para que ela possa te dar o retorno em termos estéticos. Então, se você colocar uma planta de sol, uma planta onde em São Paulo, como a íris delmárica, como o agapanthus que eu falei, trabalhar essas plantas na mesma condição de ambiente, de ambiente que se tem em São Paulo, sol da tarde, se você coloca no sol da tarde de Araçatuba, essas plantas vão começar a amarelar. Muitas vezes elas não morrem, mas o paisagismo é focado na estética. Então elas começam a amarelar, começam a apresentar também algumas dificuldade de crescimento, ou até mesmo quando essas plantas não estão colocadas no seu devido lugar, na sua devida condição climática, condição ambiental, eu costumo até fazer um comparativo. É como se uma pessoa não tivesse malnutrida. Isso proporciona uma gama grande de doenças e pragas. A planta fica mais debilitada. Então, com isso, você vai, além de ela sentir, ela muitas vezes morrer, ela pode também tá muito mais suscetível a pragas e doenças em função do ambiente desfavorável aí, tá? E questão do ambiente, a diferença da condição climática em termos regionais. Quando eu falo de ambiente favorável, é a condição de luminosidade que essa planta precisa. Umas necessitam de uma condição de luminosidade maior e outras menos. O que eu costumo falar, que é um toque que fácil para o pessoal entender mais de paisagismo, as folhas das plantas é como se fosse o rosto da pessoa. A folha vai te dizer que tipo de ambiente que ela necessita. Quando a folha é mais aquosa, tá? Ela é mais leitosa, mais aquosa, geralmente essa planta são plantas que retêm mais umidade, então são plantas que não necessitam de um encharcamento, de uma rega constante, tá? Enquanto outras, ou até mesmo as cactáceas, onde aqueles espinhos são pseudofolhas, são folhas modificadas, que aquilo, na verdade, é uma defesa para a planta, né? Para a sobrevivência da planta. Plantas onde são folhas verdes intensa, com uma área foliar mais arredondada, maior, geralmente são plantas de meia luz. Por quê? Justamente essa folha mais arredondada, essa coloração da planta, é que a planta, com o passar do tempo, ela sofreu, ela foi modificada, né? Sofreu uma modificação,
e faz com que ela tenha uma área foliar maior e que ela não precisa captar tanta luz. Ela consegue, com aquela área foliar, captar essa luminosidade em um lugar mais de meia luz. Tá? Folhas já lanceoladas, em forma de lança, ou como árvores, de maneira geral, as árvores, as trepadeiras, tudo, são plantas basicamente de sol pleno, assim como as palmáceas. Mas mesmo dentro das palmáceas, você vai ver plantas palmáceas que a folha é mais modificada. Eu estou falando algumas espécies, aí o pessoal tem que buscar essas espécies para estar entendendo. Mas, por exemplo, tem uma palmácea que chama liquala. Essa é uma palmeira de pequeno porte, onde a folha é uma folha em forma de palma, tá? É uma folha arredondada. Então, isso leva a entender que essa planta é de meia luz. Outras palmáceas, como rabo de raposa, areca de locuba, palmeira imperial, areca bambu, que são folhas mais lanceoladas, em forma de lança-folha, são tudo palmeiras de pleno sol. Então, você colocar uma planta, uma palmeira de pleno sol na meia luz, ou ela vai morrer, ou muitas vezes ela não vai desenvolver do jeito que deveria desenvolver. Assim como se fizer o inverso. Se você colocar uma liquala, que é uma planta de meia luz, uma palmácea de meia luz, em condição de sol pleno, ela vai morrer, com certeza. Tá? Então tem que tomar muito cuidado em função de condições climáticas, em função de ambientes favoráveis. Tá ok? Pode passar, Gil. Bom, aí vamos entrar em relação a ambiente também. Você, para fazer todo o paisagismo, ele começa com uma implantação bem feita e com esse estudo bem feito. Você tem, em relação às características do solo, você tem que saber o tipo de planta que você está trabalhando, se naquele solo que você vai estar colocando ela, se é um solo ideal para ela, se essa planta vai se adaptar bem, ou você tem que fazer uma interferência no solo. Você tem que fazer uma modificação do solo em termos de fertilidade, em termos de acidez, em termos de textura, em termos de estrutura do solo. Então, ou você modifica as plantas serem trabalhadas, ou você modifica as condições que você vai oferecer para a planta aí, no caso. Primeira condição é fertilidade, tá? Você tem que saber o que esse solo está te oferecendo. A nossa região geralmente é um solo mais pobre, né? Solo arenoso, na sua grande maioria, mas é um solo que se aceita, que na maior parte das plantas aceitam bem esse solo. Tá? O que a gente necessita fazer é repor para esse solo, repor os nutrientes necessários para o desenvolvimento ideal para a planta. No caso aí, a gente vai repor esses... De que maneira a gente vai repor esses nutrientes no solo? A gente tem duas maneiras de repor. Primeiro, através de uma adubação química, onde tem vários tipos de adubação química a ser feita, dependendo desse tipo de planta, da necessidade de planta, e a adubação orgânica, que, na verdade, a adubação orgânica, a diferença entre uma e a outra é que a adubação química te fornece de imediato o nutriente para a planta. Está disponível praticamente de imediato para ela. Só que ela também se perde mais rápido no solo, ou por lixiviação, ou através do consumo rápido da planta, tá? Enquanto que a adubação orgânica, ela é uma adubação que a resposta dela para a planta, a resposta da planta para ela é mais lenta, porque ela precisa ficar assimilável para a planta, para a raiz da planta poder absorver, né? Mas ela modifica, diferente da adubação química, ela modifica a estrutura do solo. Então, ela consegue proporcionar, além do nutriente, ela consegue proporcionar uma condição de retenção de umidade maior no solo, que seria interessante para o jardim,
né? E ela também afeta até mesmo o pH. A adubação orgânica ela ajuda a neutralizar o pH do solo, onde está a maior parte das plantas, onde essa faixa de pH da exigência da maioria das plantas aí, essa faixa de pH em neutro, tá? Então, importante salientar isso. Questão da acidez, como já falei atrás, algumas plantas, como azaleias, como hortênsias, elas gostam mais de um solo mais ácido, até em condição de florescimento. Interessante falar isso aí entre as orquídeas também. Muitas vezes a hortênsia e a própria hortênsia, a primavera, a azaleia, a coloração da flor está atrelada, está ligada ao pH do solo, tá? Então, a cor da hortênsia, por exemplo, é fácil de ver essa modificação de cor aí da hortênsia em função desse pH. Isso acontecendo também, muitas vezes, com primaveras e com azaleias também, tá? Então, o que eu falo a questão da acidez? Dentro de um jardim, é bom evitar, você está colocando plantas que necessitam de um solo mais ácido, próximo de uma planta que necessita de um solo mais neutro ou mais alcalino, tá? Então, seria interessante isso daí. Outra coisa interessante aí ser falado aí é a questão da textura do solo. Isso é muito importante. A textura está ligada à granulometria do solo, ao tamanho das partículas do solo, tá? Então, granulometria, de maneira mais simples falando, a granulometria aí, ela vai através você vai ver a textura, essa granulometria vai te passar se o solo é mais arenoso, mais argiloso, tá? Se é areno-argiloso. Por quê? Porque plantas que necessitam de uma condição de umidade maior, você tem que, se você for estar trabalhando com elas em solo mais arenoso, você tem que estar modificando esse solo através da adubação orgânica para você poder proporcionar que esse solo tenha uma retenção de umidade maior. Enquanto plantas menos exigentes, como o pessoal deve conhecer a rosa do deserto. A rosa do deserto, ela é uma planta que ela não gosta de encharcamento. Então, se o solo é mais argiloso, onde esse solo vai reter mais umidade, é um solo que você tem que ou não estar plantando, ou você está modificando através da colocação de areia grossa para você quebrar um pouquinho essas partículas, tá? Então, é interessante isso daí. Outra coisa a se falar, você pode passar o slide de novo? É a questão de estrutura do solo também, tá? Então, eu falei da textura que é ligada à granulometria. A estrutura do solo já está mais ligado às moléculas minerais e orgânicas, tá? Então, a parte mineral, você consegue fazer uma recomposição do solo através do adubo químico. Já a parte orgânica, através da adubação orgânica. Então, isso é muito importante levar em consideração, porque você tem que fazer como já falei, essa modificação dessa estrutura do solo, dependendo do que você vai estar colocando nesse jardim aí, tá? E a porosidade, que na verdade, está tudo intercalado aí, está tudo interligado, interligado. Textura, estrutura, porosidade, está tudo interligado, dizendo respeito a esse tipo de solo que você vai ter que fazer alguma ação aí de modificação, tá? E também o teor de matéria orgânica, que é importante. Nosso solo, torna a falar, é um solo mais arenoso. Então, é um solo pobre nutricionalmente, onde é necessário a colocação
a reposição de matéria orgânica nesse solo, tá? Para que possa modificar todas essas estruturas que eu falei aí, textura, estrutura, porosidade do solo, para você ter um desenvolvimento ideal aí desse jardim. Tá ok? Bom, eu falei aí de características do solo. Pode passar de novo? Aí, agora a gente vai entrar num outro ponto também. O que é? Condições externas. Tá? Essas condições externas aí está relacionado a esse item que eu falei no começo, a esses tópicos aí das condições climáticas e ambiente favorável. Dentro do projeto paisagístico, primeira coisa que você tem que, quando você vai numa obra para idealizar esse projeto paisagístico, em termos de condição externa, você tem que ver a luz, fazer um mapa de sombreamento. O que seria um mapa de sombreamento? Dentro de um ambiente, dentro de uma casa, você vai ter vários locais onde essa condição de luminosidade é diferente. Muitas vezes, as pessoas não vão sentir essa diferença, mas a planta ela vai te indicar isso daí. Então, muitas vezes você está numa área onde tem uma casa onde você tem uma área de sol pleno de manhã e de tarde, outras áreas que você tem o sol da manhã só incidindo nela, outras áreas você tem uma condição de meia luz. Então tem que fazer realmente um mapa de sombreamento. Você está vendo e até mesmo levando em consideração que é uma dificuldade no paisagismo, até mesmo depois da execução, que é a questão da rotação do Sol durante o ano. Então, no verão, a incidência, muitas vezes, num ambiente que você pega a incidência do Sol no verão, Sol pleno, dependendo desse giro, chega no meio do ano, você vai ter uma condição de mais de meia luz, principalmente corredores. Então, a gente tem que trabalhar com plantas nesse tipo de situação, plantas que vão se adaptar ao sol pleno e plantas que vão se adaptar à condição de meia luz, tá? Ok? Outra questão de temperatura, como eu já falei ali também, tá? A questão de plantas, você tem que tomar cuidado para trabalhar plantas que vão estar adaptadas à nossa região, no caso, uma região de clima tropical, seco, tá? E no caso de plantas que venham de outras regiões, que são mais de clima mais ameno, você tem que trabalhar em alguns ambientes que você consegue modificar essa condição de temperatura aí, tá? Outra condição externa a ser levada em consideração aí, umidade e precipitação. Hoje, vou colocar uma situação assim. Hoje está muito instável, na verdade, a condição climática, né? Muitas vezes você tem uma seca estendida aí, muitas vezes você tem um período chuvoso maior, mas Gil, dá uma cortada aí que eu tenho Não tem problema, fica tranquilo. Tentar explicar melhor isso daí. Continua da umidade e precipitação. A hora que você quiser, você fala. Umidade e precipitação. Tá. Bom, outra condição externa aí é referente à umidade e precipitação. Na nossa região aqui, a gente tem uma umidade, na maior parte do ano, uma umidade relativa do ar relativamente baixa, né? E precipitação, ela não tem uma sequência, você não tem uma precipitação tão boa durante o ano todo, né? Então, a questão disso, a gente tem que estar sempre focado numa rega bem feita. Hoje em dia, entrando num ramo à parte do paisagismo, é a questão da irrigação automatizada. Hoje, muitas pessoas, 80%, 70%, 80% dos projetos médios e grandes, o pessoal já tem uma certa abertura para estar fazendo um sistema de irrigação
dentro da casa, que é importante. Por quê? Você não pode ficar refém de precipitação, tá? De chuva. Então, de alguma maneira, você tem que suprir essas plantas, né? Umedecer o solo para o desenvolvimento dessas plantas. Então, uma coisa está intercalada com outra aí, interligada com outra. Também acabei fugindo aí, Ah, tá? Quiser voltar um pouco, mas... não, tá? você que sabe. Aí qualquer coisa eu edito daí para frente, do intercalado É, para frente, entendeu? tá bom, cedido. Bom, pode continuar? Pode, pode. E questão de ventos também, tá? Questão de ventos aí já é questão de algumas folhagens, helicônias, tudo que são plantas que não gostam muito desse vento, um vento mais forte, né? Então pode sofrer algum prejuízo com condição de vento maior. Então você tem que saber onde posicionar essas plantas para você não ter nenhum prejuízo para elas, tá? Agora, se você puder colocar, Gil, naqueles projetos, aí eu vou falar das condições. Antes de voltar naqueles projetos, eu só acho legal, assim, essa colocação que você fez da precipitação, da chuva, né? É uma coisa que talvez há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente conseguia prever as épocas de chuva. Sim, sim. Hoje a gente já não tem mais isso, as mudanças climáticas, né? Sim, sim. Acabaram, poxa, a gente sabia que em determinada época do ano, novembro, dezembro, né? São épocas de chuva, né? Sim, Não sim. vamos começar a obra. Hoje não, né? Hoje a gente não consegue, e aí tem que atrelar, vamos dizer assim, né? A essa situação da irrigação, que é Não, uma você, coisa que você tem colocou um crescido ponto. muito, né? Você quer que eu fale sobre isso um pouquinho do jeito que você Não, falou? depois eu acho que seria até pontual você mencionar um pouco sobre isso, até por conta da importância que a gente vê nos dias de hoje, né? Você quer que voltar, então, a essa parte Não, de pode continuar, pode continuar, precipitação? pode. Tá. Bom, questão da precipitação também é bom alertar, é bom enfatizar que de um tempo para cá a gente não tem um clima regular, onde você tinha um período de setembro a março de chuvas, né? Mesmo que sejam espaçadas, né? Hoje a gente não tem como prever, de certa forma, a época de chuva. Tanto que faz 3 anos que estavam chovendo, a partir de dezembro começava a chover. Agora, nesse ano, já começou de maneira antecipada. Então, para fazer essa previsão é meio complicada. Então, a gente não pode ficar refém do clima. Por isso que é interessante a questão da irrigação, que seja, se não for uma irrigação automatizada, né, que seja uma irrigação em termos de uma irrigação eficiente no ambiente. Então, isso que é importante. É importante você saber que as plantas têm uma necessidade não só nutricional, mas também hídrica. Então, você não pode falhar nesses dois itens aí. Tá ok? Deu para... Perfeito. Sim, Pode tocar? pode continuar. Pronto, já voltei aqui naquelas obras suas que tem Ah, inúmeras obras interessantes, né? certo, certo, certo. Bom, eu vou continuar então, Gil. Pode continuar. Ó, e outros fatores que influenciam, né, fora esses todos que eu falei, para um bom projeto paisagístico, na verdade você também tem que entrar, levar em consideração, primeiro é o gosto do cliente, que é muito importante. Só que você também saber orientar o cliente, direcionar o cliente ao que seria um paisagismo, vamos falar, ideal, dentro do gosto dele, tá? Outro fator importante também é a questão estética da casa, tá? Isso diz respeito a pé direito da casa. Quando você tem uma casa com pé direito alto, você tem que trabalhar alguma coisa que acompanhe um pouco esse pé direito, para você não ter uma visão só baixa do jardim, tá? Assim como também o inverso, quando o pé direito da casa é baixo, né? É complicado você trabalhar, às vezes, o pessoal quer trabalhar com algumas palmaças, algumas árvores, que vai passar muito
do pé direito dessa casa. Então, você tem que ter o senso para você fazer uma composição de plantas onde você trabalha a visão em 3 alturas. Uma visão mais baixa, aí seriam com forrações, gramíneas, folhagens, né? Uma composição mais de altura mediana, que aí seriam mais folhagens, algumas folhagens helicôneas, guaimbês, né? Ou arbustivas, e também valorizar alguma coisa mais alta aí, como palmáceas e árvores. Então, isso é importante. Importante também o espaçamento que você vai trabalhar esse jardim, tá? Muitas vezes a pessoa quer trabalhar do lado de uma piscina, num canteiro estreito, plantas grandes, tá? Você tem que saber que aquele espaço, a planta precisa estar desenvolvendo, vai ter que precisar de espaço para desenvolver. Então, isso é um fator limitante também, esse espaço que você vai ter para trabalhar essas plantas aí. Outro fator também seria a questão até mesmo da obra, da estética da obra aí, tá? E até mesmo que também a gente leva em consideração até mesmo a coloração da casa, tá? Material usado na casa. Se você tem alguma parede que você trabalhou com uma textura diferente ou algum acabamento diferente, é lógico que o paisagismo tem que valorizar a parte arquitetônica. E você não pode, muitas vezes, trabalhar com paisagismo que vai te matar uma fachada que o arquiteto propôs, tá? E dentro disso também, finalizando aí, é a questão da disponibilidade financeira, o que o cliente está querendo investir, tá? É lógico que o paisagismo tem um custo, o paisagismo não é um ramo, vamos falar assim, não é barato, só que o paisagismo ele não se limita a áreas grandes. Muitas vezes, e nem o paisagismo se limita a fazer uma obra só com plantas caras, com plantas imponentes. Você pode trabalhar o paisagismo de maneira que você valorize a parte arquitetônica, tá? Com custo mais baixo. Então, isso é importante você saber o que o cliente está interessado em investir nesse paisagismo. Ok? Eu acho que é isso daí, Gil. Quer falar das suas obras mais um pouco, dessas outras imagens que tem aqui? Bom, podemos falar. Tá? Você podia, talvez, qualquer coisa, por exemplo, citar, porque agora nós temos slides de fotos de obras suas no 3, no Sim. 5, no 6, no 7, no Certo, 9, no 11. Então eu vou citando conforme as obras aí, tá? 12, aí você cita essas obras aí, e aí a gente termina, não tem problema. Beleza. Vamos lá nas obras, vou falando conforme a obra, o que a gente trabalhou. Tá. Então Pode vai. ir? Pode ir, a partir do slide 3 aqui, pode falar. Bom, dentro do que a gente falou, questão do pé direito da casa, nesse primeiro slide aí, você vai ver que é uma casa que a gente está em obra ainda, estamos fazendo em Birigui, onde o pé direito da casa é muito grande, então a gente teve que acompanhar com algumas palmeiras. A gente, no caso, aí a gente está trabalhando com palmeiras rabos de raposa, que são palmeiras que atingem aí um porte final de 10 metros de altura, mas, ao mesmo tempo, não são palmeiras com o tronco, né, largo, tá? Então, são palmeiras com folhagens mais organizadas, diferente de palmeiras imperiais, que você não consegue organizar a folha, é muito pesada, tudo, tá? Essa terceira foto aí é numa outra casa também, onde aí a gente trabalhou também com algumas palmáceas, tá? No caso, vocês vão observar que é um canteiro estreito, tá? E o pé direito da casa também é um pouco alto, mas a gente aí trabalhou com uma planta de estrutura fina, que seria a carpentária, uma palmeira que atinge na faixa de seus 15 metros de altura, tá? Folhas curtas e tronco fino. Então, este tipo de palmeira deu para colocar
em canteiro mais estreito, porque ela não vai brigar aí com o muro, não vai estar encostando no muro, tá ok? Esta quarta casa, que é a mesma da terceira, esse jardim, pode passar até o outro, o próximo, Ju, que vai ter uma foto melhor, não, o outro, mais um. Não, o outro, aí, essa daí. Esta casa aí é a mesma casa, vocês estão vendo no fundo, é a copa das Carpentares, tá? Esta era a proposta dessa copa tá passando a altura do muro para você ter a valorização daquele paredão atrás. E na frente a gente trabalhou em duas alturas aí, forrações de bromélias Porto Seguro, são essas coloridas aí embaixo, tá? E a gente trabalhou com folhagens também. No caso, a gente trabalhou com curcúligo e trabalhou também com guaimbês. Então, você vê que a gente está trabalhando em 3 alturas e faixas aí desenhando mais o gramado. Então, no primeiro plano aí, você vai estar vendo uma grama esmeralda, depois você vai estar vendo um desenho com um amendoim rasteiro, tá? Pedra no fundo, tá? No caso aí dessa separação entre o amendoim e o curcúligo. Então, a gente conseguiu proporcionar um paisagismo equilibrado, onde você tem essa faixa de visão em 3 planos aí, ok? Pode voltar um pouquinho, fazendo um favor? Aí, no caso, vou enfatizar principalmente essa foto do meio. A gente trabalhou aí, é um jardim, essa é a fachada da casa, tá? Ela tem um pequeno declive, essa fachada, a gente trabalhou com uma palmeira, umas palmeiras mais altas, essa palmeira mais alta, que é a Dipsis canariensis, tá? Desculpa, perdão, volta um pouquinho, viu? Pode ir, pode recomeçar. Bom, nessa foto aí, no meio, que eu vou dar foco nela aí, a gente trabalha com umas palmeiras mais altas aí, tá? Que seriam os fênix, oh, caramba. Fique tranquilo, tá tudo bem. Fênix dactilífera. Deixa eu... Ó, Caiu. Ô, Gil. Tem problema, caiu. A gente volta daqui, não Voltei, tem problema. não, já viu, cara, já consegui, cara. Fica tranquilo, pode continuar daí. Você vê que é agrônomo, não é engenheiro aqui, né? Fica tranquilo. O pai podia ter posto um fundo, que eu esqueci. Não, tem nada. Não, fica tranquila, Gabi. Pode ficar tranquila. Ó, vamos voltar então naquela aqui. Pode continuar. Questão desse slide aí, essa casa do meio, a gente trabalhou num jardim relativamente limpo, valorizando algumas plantas com as plantas maiores, que seriam os fênix dactilífera, que é essa palmeira mais alta, tá? Uma palmeira com um tronco mais robusto, tá? Embaixo a gente trabalhou com cicas e com alguns caixotes que a gente fala, que são essas áreas quadradas aí feito com viburno, tá? Aí seria um jardim, na verdade, bem limpo, tá? A gente procurou pontuar, na verdade, essas plantas e valorizar de maneira individual. Então, essa é a proposta dessa casa. Pode ir para outro. Né? Aí, no caso dessa casa, né, essa primeira foto aí, essa primeira foto e a segunda é da mesma casa, né? Onde a gente dá para ver em primeiro plano aí o fênix dactilífera, tá? Com caixote de viburno. E aí na escada aí, trabalhando com cicas aí no pé, tá? Como falei, um jardim mais limpo, um jardim mais clean. Ok? Pode passar outra, Gil? A outra foto. Tem uma outra aí, né? Ó, aí a gente
trabalhou com... São casas diferentes, distintas, são 3 casas de propostas diferentes, mas tudo dentro de um paisagismo tropical. Essa primeira casa é Fênix canariensis, essas 2 plantas aí, em primeiro plano, Fênix canariensis, e atrás trabalhamos com Guaimbê. Valorizou muito a fachada da casa, tá? Então, esses 2 fênix estão colocados um em cada lado da escada aí, abraçando essa fachada sem interferir no projeto arquitetônico. Na verdade, completando, favorecendo o projeto arquitetônico. Nessa segunda foto, a gente trabalhou na parede com carpentares, uma palmeira que dá para trabalhar do lado de piscina, porque são palmeiras de tronco fino, tá? E fazendo no pé dela um maciço de guaimbês. Então, proporciona um ar bem tropical, que a tendência hoje do paisagismo é uma mistura grande de plantas tropicais, fazendo um volume grande de plantas tropicais. E já na terceira casa, um paisagismo bem clean, tá? Onde foi colocada uma jabuticaba na fachada da casa. Diferente que, às vezes, algumas pessoas gostam de colocar no quintal, né, na parte perto da piscina. Tudo. Esse daí, a proposta foi colocar uma jabuticaba na fachada da casa. Pode passar? Essa primeira casa, a gente trabalha um corredor com bambu moçô. É um bambu bem escultural, na verdade, é um bambu que ele é trabalhado para ter essa tortuosidade, tá? Com uma forração no pé. Então, não interferiu no trânsito aí, na mobilidade aí dessa área, tá? A segunda casa ali é uma casa onde a gente trabalhou no fundo com ravenalas e capins do Texas verde. E aí, para compor esse ambiente também, a gente fez 2 pontos aí com jabuticaba, que esteticamente valoriza muito o ambiente, tá? Na terceira foto, já é um rancho, né? Com condições de ambiente diferentes, em cada área tem um ambiente diferente. Aí dá para ver que tem um declive dessa área mais de cima em relação a essa área da piscina, tá? O mirante, né? A parte de cima o mirante, a parte de baixo a piscina. Então, a gente trabalhou nesse talude com grama e dando uma valorizada no pé dessa parte mais alta aí, tá? Desse mirante, a gente trabalhou com capim do Texas verde. Tá ok? E compondo com alguns vasos aí. Pode? Já aí são jardins pouco mais estreitos, é de uma casa só, mas para a gente demonstrar aí também que não é só jardim grande, o paisagismo, ele valoriza qualquer ambiente, independente dessa área, dessa dimensão aí. Então, na parte da frente, a gente colocou rabos de raposa, trabalhamos com algumas bromeliáceas aí, né? No caso aí, a gente trabalhou com bromélia imperialis, uma bromélia muito bonita. No fundo, Fênix rubilíneo, tá? E no caso dessa mesma casa, tem um corredor, onde a gente trabalhou com um corredor de alpíneas, uma folhagem fácil de lidar, que proporciona florescimento basicamente o ano todo. Tá ok? Perfeito, perfeito. Ale, cara, foi sensacional aí as dúvidas, tudo que você nos trouxe aí, porque foi o que eu falei para você desde o começo, quando eu te encontrei, né? Que eu propus essa situação aí para você, né? Trazer você para trazer no sentido de apresentar para nós essa parte realmente da execução, porque quando a gente fala em termos de profissional técnico, né? Ele às vezes a composição, e por não conhecer essas informações no tocante a
recurso hídrico, acidez, temperatura, vento, às vezes ele acaba efetivamente colocando, né, algumas plantas ou na composição do projeto paisagístico, alguma coisa, né, que efetivamente acaba morrendo com o passar do tempo, né, não indo para frente, enfim, mas que é às vezes não por conta da planta, talvez, mas é por conta, às vezes, de não do próprio ambiente em qual ela está sendo introduzida, né? Então, assim, Ale, poxa, eu queria agradecer o tempo que você disponibilizou para Não, a gente Gilton. aí, agradecer aí a sua participação, nós do Unisalesiano Araçatuba e do sítio Segundo Congresso Internacional de Tecnologia e Educação, só tem a agradecer ao nosso amigo e engenheiro agrônomo Alexandre Raal, da Verde Flora, aí, que já está há mais de 25 anos no mercado, só fazendo isso e fazendo isso com excelência. Então, Ale, muito obrigado aí, muito obrigado mesmo, agradeço aí o tempo disponibilizado, agradeço a sua gentileza, agradeço a sua pronto atendimento, que desde o começo, quando eu falei, Ale, você topa, vamos? Você falou, vou sim, Juliano, vou, agradeço, obrigado. Então, assim, muito obrigado mesmo, Ale. Foi um prazer ter você com a gente. Ô, Gil, eu que agradeço a oportunidade, tá? Eu peço desculpa alguma falha nossa aí Imagina, Ale, fica né, tranquilo, foi tudo no contato excelente. aí. Eu sou da prática, né? Eu não sou, apesar de ter sido professor há muito tempo atrás, mas às vezes a gente se perde um pouquinho Imagina, mas eu foi espero que fantástico. o pessoal tenha gostado aí, tá? Eu estou à disposição, Obrigado, tá Ale, ok? A obrigado gente mesmo. está aí para, na verdade, valorizar. Eu acho que quanto mais, eu sempre pensei isso, quanto mais o pessoal entender de paisagismo, mais é valorizada a área. Não tenha dúvida, não Tá tenha ok? Eu dúvida. agradeço e fico à disposição, Gil. Obrigado, Ale, um abração, fica com Falou? Deus aí. Abraço. Um ótimo dia, um ótimo final de semana, fica com Deus e a gente vai falando. Até mais. Obrigado, Tchau, tchau. Gil. Valeu, tchau.